dar para vocês assim um pequeno testemunho do que acontece com aquele que tudo entrega para Deus e confia na plenitude da sua providência divina, assim como eu fiz. Tudo que eu tinha, lancei pela janela e fiquei absolutamente sem nada, mas feliz. Disse para Deus o dia que eu estava com chinelo no pé, uma calça de moletom e simplesmente uma camiseta e nada mais. Casa, carros, joias, a minha profissão que me rendia 2 salários. Joguei tudo fora quando eu conheci Deus, porque eu tinha tudo antes, mas não tinha nada. Eu era infeliz, o travesseiro era testemunha da minha dor, porque sempre ele amanhecia molhado de lágrimas por causa da solidão, da dor interior, do vazio existencial. E quando eu conheci Deus, eu era feliz, eu dormia sorrindo, acordava sorrindo, a vida tinha um sentido e passou a ter um colorido novo. As pessoas passaram a ser encantadoras, todas indistintamente para mim, porque dentro de mim explodia um amor que eu não sabia explicar. E era o amor de Deus que explodia em mim, era o Espírito Santo que irradiava nos meus gestos, em tudo. Por isso eu me vi abdicando, de repente, de tudo que eu tinha, que eu procurei ter a vida inteira, e ficar absolutamente sem nada, mas eu tinha tudo, passei a ter tudo e simplesmente abandonei tudo. A cidade, clientela, os lugares que eu tinha como propriedade, para vir ficar com minha mãe e meu pai em Patos de Minas e ficar com eles até que eles morressem, ou eu, não sei, mas para reconciliar e ganhar um tempo perdido, distante no pecado como filho pródigo, né? E desde então eu nunca mais entrei no supermercado e empurrei um carrinho cheio de mantimentos, porque passei a viver da providência de Deus no pleno sentido da palavra, só visto o que me dão, só calço o que me dão e só como o que me dão. Interessante que eu passei a cuidar de pessoas, meu irmão veio morar comigo, cuido de Isaías há 15 anos, que tem depressão, então nós três, todos nós temos e sobramos, e sobra. Tudo que nós ganhamos, tudo que chega em nossas mãos de providência divina. Vendi uma casa simples e hoje adquiri uma casa, consegui uma casa sem dinheiro, só tinha um carro e com o carro eu transformei um canto que todos que vêm aqui, não que tenham inveja, mas que gostariam de morar onde eu moro, um lugar que se chama de céu, de paraíso, que Deus preparou para mim. Mobiliei, vivo o meu dia a dia na solidão deste lugar em cima de uma montanha, onde para mim é uma alegria, como eremita rezo o tempo todo, de gratidão, de alegria, por saber-me tão amado por Deus. E diante de tudo isso, das providências, daquilo que eu preciso no dia a dia, me aposentei por uma ferida na perna, e o salário é a conta de eu pagar a prestação de carro, porque eu preciso do carro para viajar, para pregar aqui, para pregar acolá. Então, o dinheiro da aposentadoria por invalidez dessa perna, dessa ferida, é exatamente para isso, sempre a custear um veículo para eu sair, para evangelizar, porque nunca liguei a ignição do meu carro para qualquer coisa que não fosse ir para a missa, ir para um grupo, ir para um seminário, ir para um testemunho, ir para pregar aqui, ali, acolá, aqui, longe, perto, sempre. Mas quando eu percebo que preciso de algo, pagar algo, ou pedir um dinheiro para isso, para aquilo, eu sempre recorro ao Senhor. Assim como eu digo para ele, o pó está acabando de café, o açúcar está acabando, eu falo hoje em oração, amanhã as latas estão cheias novamente. E da mesma forma eu disse para o Senhor, eu preciso de R$ 800 para pagar o cartão de crédito. Simplesmente falei de manhã para o Senhor e quando fui à noite, numa quinta-feira, fui à missa nos Capuchinhos, porque sempre que eu sinto saudade daquele lugar que passei minha infância, eu vou à missa lá. Mas não sabia que estava tendo a novena de Santa Teresinha, a novena perpétua. Então entrei, a igreja estava cheia,
como é costume nas novenas de Santa Teresinha, que é uma vez por mês acontece, os 24 Pai Nossos, mas eu não sabia disso, não desconhecia essa realidade, entrei, sentei, ajoelhei direto no terceiro banco do primeiro de trás para frente, na beiradinha do corredor, que é o segundo corredor. O corredor primeiro é rente à parede e o segundo que fica entre os dois bancos, para depois tinha um corredor central. E ali ajoelhado, a igreja cheia de pessoas rezando. Eu nem percebi que estavam rezando o Pai Nosso, que nem percebi que o padre estava andando entre os bancos rezando os Pai Nosso e atrás dele dois ministros, um carregando um ramalhete de muitas rosas e outro carregando uns papéis enroladinhos noutra sacola. Não percebi nada disso, simplesmente ajoelhei, fechei meus olhos, reclinei a cabeça, esperar a missa começasse. Fui antes um tempo para adorar Jesus e nunca, quando eu vou à missa, eu já fico no banco, eu não vou para a capela. E naquele momento, desse momento que eu cheguei, ajoelhei e comecei a rezar, eu fui transportado em espírito, acredito eu, porque eu me vi tipo num convento de paredes amareladas, as portas grandes de madeira, encimada por vidros, e grandes corredores com parapeito do lado nos corredores e colunas. E as celas todas, várias celas, uma atrás da outra, que são os quartos das irmãs, sequencialmente. E quando eu estava naquele lugar, de repente, Santa Teresinha me aparece exatamente como ela está no quadro que a irmã dela pintou, a Celina. Ela estava com aquele ramalhete de rosas, de todas as cores, e o crucifixo no meio, com a veste de baixo, que é o hábito marrom, e a capa, aquela capa que usa-se festiva, creme, bege, por cima, e o véu preto na cabeça, sorridente, e ela me olhava sorrindo, sorrindo com aquele sorriso encantador dela, e ela fez uma menção que eu a seguisse. Então ela foi andando à minha frente, eu via o vento batendo na capa, o movimento dos pés de sandálias, fazendo movimento na roupa interna, no hábito interno marrom. E eu seguia lentamente ela, e ela parava um pouquinho, de repente me olhava e, e continuava, e seguia os corredores, e entrava em outros corredores, e por outros corredores, e às vezes nos grandes cômodos, que eram às vezes o refeitório, paredes altas, o telhado nu, toda a pintura de todo lugar amarelado, e dentro do lado de fora, um jardim interno com várias rosas, com várias plantas. Deve ser dali que ela colhia as rosas para levar para a capela. Ela passou pela capela do Santíssimo, fez um gesto de genuflexão e deu continuidade às andanças. E ela me levou num lugar onde tinha duas grandes e altas colunas redondas, arredondadas, com capitéis em cima e capitéis embaixo. Mas interessante, a distância de uma coluna que dava para mim abraçar, encostar a mão como um tronco, que ia diminuindo de largura na subida, tinha uma parede no centro, e as colunas estavam como que encostadas nessa parede, e aquela parede do meio estava nua, como se ali um dia fosse colocado um crucifixo, deve ter posto algum quadro, alguma coisa parecida. E uma escadinha que levava até essa parede, para que alguém subisse até para colocar ali um crucifixo, um quadro. Eu não entendi muito bem o sentido, mas era desse jeito. Uma escada com os dois degraus, um patamarzinho, a parede, e dos dois lados as duas grandes colunas. Ela subiu os dois degraus e o que ela fez? Ela virou para o meu lado
do jeito que ela estava com as flores, como está no quadro, sorridente, e fez um gesto que eu me aproximasse. Eu me aproximei. E ela estava um pouco acima de mim. Naquele momento, ela tirou do meio de todas as rosas uma rosa vermelha rubra, me lembro, um vermelho forte, escuro, como sangue de boi, e estendeu para mim sorridente, ali onde ela estava, entre aquelas duas colunas. E eu, sem dizer uma palavra, e ela sem dizer uma palavra me estendeu a rosa, e eu estendi a mão para pegar. Quando eu estava tocando a rosa, onde a mão dela e a minha mão estava na rosa, que eu estava acabando de pegar, o padre, eu acordei do joelhado que eu estava, daquele momento que eu estava vivendo, o padre do meu lado, me entregando, me dando um cutucão no ombro e me entregando a rosa vermelha, rubra. Eu fiquei muito assustado e ele disse baixinho para mim: essa rosa é para você e eu quero que você venha aqui amanhã para você olhar umas figuras de Santa Teresinha que eu quero que você pinta um painel para pôr lá naquela sede da esquina ali que está feita e que a gente vai pôr um quadro lá na entrada daquele salão novo. E eu fiquei assim como que paralisado, sentei, participei da missa e fiquei assim como que atordoado com aquilo. Um transporte onde eu estava voltando. Quando foi no outro dia, disse, queria contar para ele, mas não contei a história. E eu fui lá dentro do escritório, estava Marlene, que trabalha lá com a Fátima, e ele me chamou lá dentro, onde tinha um computador, e pediu a Marlene: Marlene, pluga aí para me ver as imagens, para o Luiz ver as imagens de Santa Teresinha que nós temos para ele escolher a que nós vamos pintar. Então foi passando várias Santa Teresinha de todo jeito, de todos os pintores do mundo inteiro. De repente, a última estava em preto e branco, tinha duas colunas redondas do lado, a Santa Teresinha no meio, entre as duas, onde tinha 2 ou 3 degraus, ela sorridente, com as rosas, tal como foi fechado aquela imagem. Eu disse: é essa que eu quero pintar. Pintei a imagem que está na entrada do salão, que está toda circundada de rosas de lata, da cor natural enferrujada, porém envernizada. Muito lindo que ficou a ideia do padre, do Frei Adilson. E quando ele me perguntou quanto, eu falei R$ 800. Ele falou: Marlene, pague o Luiz adiantado porque ele precisa de dinheiro. Então, naquele dia, no outro dia, os R$ 800 vieram nas minhas mãos para me pagar o que eu precisava. Pintei o quadro e carrego essa imagem, essa lembrança daquele transporte, onde eu fui Lisieux, conheci o Carmelo. Santa Teresinha manifestou-se dessa forma, me entregou a flor através do Frei, que eu nem pensava, estava num canto, ele sabe que que eu não tenho dinheiro, ele sabe que eu não poderia ser padrinho como tantas outras, mas foi simplesmente, eu falei para ele: por que você me entregou a rosa? Você sabe das minhas dificuldades, meus limites. Ele falou: meu coração disparou quando eu te vi ali ajoelhado e senti forte meu coração que era para me te entregar a rosa. Eu quero te dizer o seguinte: Deus usa da forma que Ele quer, como quer, através de quem Ele quer, para providenciar algo na sua vida. Seja fiel ao Senhor e acredite e confia que não importa o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir na festa X ou assada, não importa onde eu vou morar ou vou deixar de morar. O importante é eu saber e crer que Deus é por mim, e se Ele é por mim, quem será contra mim? É saber que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, está na palavra. É saber que em Jesus sou mais do que vencedor. É saber que a misericórdia de Deus, como está no Salmo 144, abraça toda criatura,
É saber que Deus pode muito além de todas as riquezas do mundo. É saber que Deus pode pôr no bolso, assim como o Covid veio, igualou a humanidade, virou uma bola única, sem o relevo nenhum, quem é mais rico, quem é mais pobre, onde pobres e ricos morreram da mesma doença, sem medicamento, com falta de ar, e morrendo e sendo sepultados do mesmo jeito, ricos, milionários, bilionários, dentro de um saco despido, caixão lacrado, sem absolutamente nenhum sacramento, sem uma missa de corpo presente, sem velório. Ele pode ter pagado a vida inteira funerais, pagado uma funerária e foi enterrado como qualquer outro, pobres e ricos. Deus sabe, nós nada sabemos. Deus nos quer assim, que nós sejamos, como Santa Teresinha fala, rebaixar, ser um brinquedo nas mãos de Deus. É dizer aos quatro cantos do mundo, eu sou e quero ser o amor dentro da minha igreja. Eu não quero ser padre, nem bispo, nem papa, nem isso, nem aquilo. Eu quero ser o amor. Ninguém nos verá como alguém que ama, mas como o próprio amor ambulante. É isso, porque o próprio Deus é o amor. Onde está o amor? Deus aí está. Nós estivemos unidos e reunidos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.